Fala, querida aluna, querido aluno. Na aula de hoje eu tô aqui para falar de um dos temas, se não o mais importante dentro da química, dos vestibulares e do Enem, o mais importante dentro desse processo da fisicoquímica, aquele que mais aparece, aquele que depende de cinética química para a gente estudar. Hoje a gente vai falar da matéria chamada equilíbrio químico. Bom, então vamos lá, vamos falar de equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? Para a gente poder entender o conceito de equilíbrio químico, a gente vai partir de reações reversíveis. O que são as reações reversíveis? Na maior parte do tempo, se você chegou até aqui dentro do estudo de química geral, você sempre estudou reações que se processam de um único lado. Ou seja, que a seta que representa os reagentes é sempre da esquerda para a direita. Aí você fala, não, mas é isso mesmo, o comum é isso. Eu sempre aprendi que um reagente se transforma em um produto, ou os reagentes se transformam em produtos. Aí acontece o seguinte, né? O reagente está lá, os reagentes estão se transformando nos produtos, deixa eu só colocar aqui no plural, que pode ser mais de um, e a reação só vai num sentido, certo? O reagente se transformando em um produto. Acontece que alguns químicos descobriram que algumas poucas reações se processavam no sentido oposto. Como assim? O produto se transformava em reagente. Então acontece que eu não tinha apenas o reagente se transformando em produto. Depois de um certo tempo, da reação tendo formado alguns produtos têm a capacidade de reagirem entre eles e voltar a ser os reagentes. Maluco isso, né? Mas é verdade. Então, ó, imagine que o reagente A e B, os reagentes A e B, formem os compostos C e D. E uma vez que os compostos C e D foram formados, eles não existiam, mas eles foram formados, eles voltam a formar os reagentes A e B. Lógico que isso demanda um tempo, tem uma certa cinética. No início você só tem essa seta que é representada pelo processo chamado de direto, a reação direta, que a gente chama carinhosamente de V1. No início então só existe V1, só existe a velocidade direta. V1 é chamado velocidade direta. Vou colocar a setinha aqui, ó. A setinha aqui simboliza reação direta. Reagente se transformando em produto. Acontece que isso é num primeiro momento. Num segundo momento, depois que a reação já aconteceu, existe também a velocidade de volta. A velocidade 1 dá uma diminuída, ela fica mais lenta. Então, ó, vou fazer V1 um pouquinho menor, tá? Então, V1 um pouquinho menor e começa a existir o que a gente vai chamar de V2. Ela começa discretamente. Tá? V2 é uma velocidade que é chamada de velocidade inversa. Então, ó, V2 é chamada de inversa. Então, tem a velocidade direta e a velocidade inversa. E ela começa a formar os reagentes gradativamente. Velocidade 1 ainda é maior. Começa formando, né, V1 numa velocidade alta, depois V2 começa a devolver lentamente, até que acontece um fenômeno chamado equilíbrio químico, onde toda reação reversível tende a chegar, que é o quê? V1 e V2 se igualam, elas atingem a mesma velocidade. Ou seja, acaba formando um ciclo, né? Ó, V2 e V1. Quando V1 e V2 se igualam, ó, V1 igual a V2, a gente tem então o chamado equilíbrio químico. Equilíbrio químico, então, é o processo de igualdade das velocidades. Quando as velocidades são iguais, eu tenho o equilíbrio. Então aqui, ó, esse processo aqui, ó, é chamado de equilíbrio químico. No equilíbrio, ou o equilíbrio, ocorre quando V1 igual a V2. Preste atenção, em nenhum momento eu disse que as quantidades são iguais. Você não tem que ter o mesmo número de mol dos dois lados. Normalmente não tem. O que você tem que ter dos dois lados é as velocidades de formação, em que o reagente vira produto e que o produto vira reagente. Então as velocidades aqui são iguais. A velocidade inversa é igual a direta, direta é igual a inversa. No instante inicial, só existe direta, depois passa a ter a inversa.
e elas se igualam num dado momento. Toda reação reversível tende ao equilíbrio. Vamos analisar o que acontece no equilíbrio? Acontece o seguinte, então, de novo, V1 igual a V2, anota aí, velocidade direta igual a inversa, inversa igual a direta, velocidade que vai igual a velocidade que volta. As concentrações permanecem constantes. Por quê? Imagina que o A está sendo consumido e o B está sendo formado. Em algum momento, elas se igualaram as velocidades. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos assim, o seguinte, imagina que eu tenho 4 canetas e eu começo a passar a caneta para você. Só existe a velocidade direta, eu estou te passando canetas, então só existe a transformação do reagente para o produto. De repente você começa a me devolver. Vai dar um momento que eu vou te passar uma e você vai me devolver uma. Eu vou te passar outra, você vai me devolver outra. A gente vai ficar trocando canetas. Se nesse momento eu estou com 3 e você com uma, a gente vai ficar para sempre, eu com 3 e você com uma. Por quê? Porque eu vou te passar uma, você me devolve. Entendeu como é que funciona? Então o equilíbrio vai ficar trocando, ou seja, as concentrações permanecem constantes. Quando as concentrações permanecem constantes, na leitura do gráfico a gente percebe essa reação entrou em equilíbrio. Tá? Então ninguém zera aqui, todos vão coexistir. Os reagentes e os produtos vão coexistir no momento do equilíbrio. Vai existir reagente, vai existir produto porque está indo e está voltando. É uma reação que nunca acaba, nunca termina, porque eu sempre tenho reagente e sempre tenho produto. Então eu sempre tenho uma parte do reagente que está se transformando em produto e eu tenho uma parte do produto que está se transformando em reagente. Por isso que ela nunca termina. A olho nu, tá? Macroscopicamente, ela estabiliza. Então, macroscopicamente, a impressão que eu tenho é que ela não muda mais de cor. A impressão que eu tenho, e realmente, né, não muda mesmo, porque ela está num recipiente fechado, num sistema fechado. Então, nesse momento eu falo, pô, a reação acabou, ela terminou. Só que microscopicamente ela continua acontecendo. Então, ela continua trocando reagente, fazendo produto, produto fazendo reagente. Então dá a falsa impressão dentro do sistema fechado que de repente ela estabilizou numa cor azul. Você fala, bom, tá azul, acabou a reação. Mas ela não acabou, ela continua trocando. O azul é a cor de estabilidade, a cor do equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser rompido? Pode ser rompido. Você pode romper com meios externos, como temperatura, pressão, concentração. Então nós vamos estudar os fatores que rompem o equilíbrio. Mas no geral, em sistema fechado, ela sempre vai atingir o equilíbrio. Toda reação reversível atinge o equilíbrio. O sistema em equilíbrio, anota aí, que esse fato é importante. O sistema em equilíbrio, ele é o de menor energia naquela situação. Então uma reação que ocorre a 80 graus Celsius e ela é reversível, ela entra em equilíbrio no menor estado de energia. Entendeu? Então ela não vai ficar gastando energia, né? Eu tenho uma reação endotérmica e uma exotérmica acontecendo, ou exotérmica e endotérmica, depende de quem é V1, quem é V2, e ela estabiliza num dado equilíbrio que é o menor sistema de energia, por isso chamado equilíbrio químico. E como eu já falei, né, todo sistema fechado tende a atingir o equilíbrio porque há uma reação reversível. E um último dado interessante, nesse momento do equilíbrio, quando as velocidades se igualam, quando V1 igual a V2, a gente pode calcular a constante de equilíbrio, que é o K. Um K, né, de forma em letra maiúscula, que é K pela concentração ou K pela pressão. Existe o Kc, que é pela concentração. Existe o Kp, que é pela pressão. Tem Ka para ácidos, Kb para bases, KPS para sais solúveis, né? Então a gente vai ter muito K pela frente. Por isso que é um dos temas mais importantes que a gente estuda por aqui. Vamos lá? Ó. Então a introdução de equilíbrio químico é exatamente essa. Eu tenho uma reação reversível, que ela vai se processar nos dois lados. No momento em que a velocidade 1 e 2 se igualarem, a direta e a inversa se igualarem, eu atinjo o equilíbrio químico e essas são as características do equilíbrio. Ela nunca termina, o reagente e o produto sempre vão coexistir no sistema, ela nunca zera nenhuma das substâncias, porque sempre está formando de um lado e formando de outro. Tudo bem até aqui? Bom, vamos para a próxima parte. A próxima parte a gente vai trabalhar com gráfico de velocidade, 1 e 2, que obrigatoriamente devem se igualar, e a gente vai trabalhar com gráfico de concentração para a gente conseguir determinar até a constante do equilíbrio. Fica por aí, tá? Teremos mais sobre equilíbrio químico. Bons estudos e até a próxima!